Olá, sou o professor Laudelino Yorm, estou aqui no Descompliconte para trazer dicas valiosas para você. E hoje estarei falando sobre a depreciação do ativo imobilizado. Vamos direto ao assunto. O que é a depreciação? Depreciação é a alocação sistemática, ou seja, sempre da mesma maneira, do valor depreciável de um ativo imobilizado ao longo de sua vida útil. Repetindo, depreciação é alocarmos sistematicamente o valor depreciável ao longo da vida útil de um determinado item do imobilizado. E o que é valor depreciável? É a diferença entre o valor do custo de um ativo e o seu valor residual. Então, significa, eu não posso fazer depreciação sem ter o custo de aquisição e sem saber o valor residual. Opa, aqui nós estamos diante da necessidade de um laudo. Por mais simples que esse laudo possa ser, esse laudo tem possibilidade de ser feito internamente, mas é preciso fazer com base em um laudo para que possamos efetivamente estimar aí a vida útil e o valor residual ao final da vida útil. O conceito de vida útil é o período de tempo que a administração da entidade da cooperativa pretende utilizar um determinado bem. Vamos a um exemplo. Imagina que a cooperativa adquiriu aí um veículo para o ativo imobilizado. A vida útil desse veículo, ela guarda relação com a cooperativa e não com o mercado. Significa, ao receber esse veículo, a primeira preocupação para podermos começar a lançar a depreciação, por quantos períodos a administração pretende utilizar esse bem. Vamos imaginar que seja por 4 períodos, 4 anos. Aí vem mais uma informação que nós precisamos e que às vezes depende de pesquisa no mercado. Quanto vale este bem, este veículo, se ele já tivesse 4 anos de idade? Ah, mas como é que eu faço? Tem várias técnicas e eu recomendo para você a interpretação técnica, a ITG 10 do Conselho Federal de Contabilidade. Ali você vai encontrar vários esclarecimentos. O valor residual é quanto vale um determinado bem ao final da sua vida útil. Isso nós temos que buscar no mercado. Se o mercado não conseguir trazer essa resposta para nós, nós vamos considerar o valor residual como sendo zero. Mas eu não posso colocar isso no piloto automático. Já ir tratando todo o valor residual como zero, que eu estou cometendo um grande erro. Eu preciso buscar isso. Na tela aqui, imagina que compramos um bem para o imobilizado em 1º de fevereiro de 2018. Então nós temos ali um custo de aquisição. A administração da nossa sociedade decidiu que vamos usar esse bem, esse direito, no caso aqui um bem tangível, por 5 anos. Então nós vamos usá-lo de 1º/2/2018 a 31/1/2023. Qual seria o valor deste bem se ele hoje já tivesse 5 anos de vida? Puxa, como é que faz isso, professor? Isso nós podemos pesquisar no mercado, bens de mesma natureza, semelhantes, que já estão no mercado há 5 anos. Quanto valem esses bens? E eu faço uma média e chego ao valor residual. Isso deve ser feito através de um laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação, você pode pegar as formalidades na ITG 10 e produzi-lo internamente. O preço de venda deste bem após 5 anos, quanto é? Aí eu chego ao valor residual, menos a despesa de venda. Às vezes, vamos imaginar que eu conseguisse o valor de um bem desse, já com 5 anos de vida, seja 100 mil, tá? Mas
eu preciso deduzir desses 100 mil as despesas eventuais de venda estimada, inclusive os impostos sobre o ganho de capital, quando for o caso. Aqui algumas questões em relação ao laudo, para poder produzir lançar essa depreciação. O artigo 57 da Lei 4506 de 64, claro que teve várias alterações, e a última alteração foi a IN da Receita Federal 1700 de 2017, ele traz algumas formalidades também que você precisa observar. Quem pode fazer esse laudo? A ITG 10 diz que podem ser especialistas, pessoas com conhecimento no assunto, tanto interno quanto externo. A depreciação, então, ela deve ser alocada sistematicamente ao longo da vida útil e ela se inicia quando o bem estiver disponível para uso. Tá? Aqui eu já estou trazendo algumas bases legais, no caso aqui o item 55 da NBSTG 27. O que é estar disponível para uso? É estar no local em perfeitas condições para funcionar da maneira pretendida. Em relação ao método de depreciação, tá? Eu tenho que usar o mesmo método ao longo da vida útil do bem. Para mudar o método, eu preciso pensar que eu estou diante de uma mudança em política contábil. E aí eu tenho que tomar todos os cuidados previstos lá na NBSTG 23. Mas aqui eu estou mostrando o item 61 da NBSTG 27, que justamente conduz para isso. Com relação ao método de depreciação, existem vários métodos no mercado. O mais usual nós chamamos de linear ou linha reta. Como nós calculamos a depreciação através deste método? É simples, custo menos o valor residual dividido pela vida útil estimada. Significa, nós vamos chegar ao percentual anual que nós vamos aplicar. O método dos saldos decrescentes já é um pouquinho mais complexo, mas também interessante para algumas situações. Ele é adquirido através de 1 menos N, que aqui é a vida útil, né? E dentro da chave nós vamos resolver o valor residual dividido por custo. Isso aqui, em algumas atividades, pode ser o mais indicado. Apenas para esclarecimento, as empresas que exploram atividade bancária, o Banco Central veda a utilização desse método. Vale, inclusive, para as cooperativas de crédito. Então, este método que está aparecendo dos saldos decrescentes, para algumas atividades, ele é vedado. A depreciação, ela se inicia, então, através de um laudo, nós precisamos ter esse laudo. Vamos ver aqui, se nós tivermos um bem, o valor do bem 16 mil, adquirimos ele por 16 mil, a vida útil estimada de 8 anos e o valor residual de 2 mil, fica muito simples fazer o cálculo pelo método linear. Significa, o valor de 16 mil menos 2, que é o valor residual, 14. Eu divido os 14 pela vida útil, que é 8. Significa que todos os anos eu vou apropriar R$ 1.750 no nosso exemplo aqui. Para eu saber qual o percentual dessa depreciação, eu pego a cota anual e divido pelo custo do meu bem e eu chego ao valor do percentual que eu aplico sobre esse custo. Aqui no nosso caso, 10,94. Percebam que são valores percentuais bem diferentes do que nós aplicando aí a tabela da Receita Federal, que é meramente para efeitos de cálculo de tributos. Como que se dá o tratamento tributário? Recomendo a você a leitura da Instrução Normativa 1700, que traz o detalhamento disso. Cuidado! O valor residual e a vida útil devem ser revisados ao final de cada ano. A depreciação deve ser reconhecida mesmo independente da situação. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o valor contábil, exceto se o valor
residual do ativo for maior que o valor contábil. Fique atento a essa dica. A depreciação é zero enquanto o valor residual for igual ou superior ao valor contábil. A reparação, manutenção, isso não suspende a realização da depreciação. Um bem que fica ocioso, tá? Isso por si só não é suficiente para parar a depreciação. Alguma dica final? A vida útil tem relação com a empresa e não com o bem em si. E ainda, a vida útil pode ser menor do que a vida econômica. Via de regra, um bem que é adquirido para usar por 5 anos pode ainda ter um valor econômico após 5 anos. Detalhe, a estimativa da vida útil é uma questão de julgamento da administração. Espero que você tenha gostado e se você gostou, compartilhe, curta e recomende o vídeo aos seus amigos. Muito obrigado.